Que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos falar um pouco sobre as promessas do arrebatamento, onde encontrá-las na Bíblia. Vamos estar lendo aqui alguns textos. Vamos iniciar com um texto que está em Romanos, capítulo 13, verso 11, que diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui ele fala que a nossa salvação está mais perto, mais próximo do que o dia que cremos. Talvez você que está ouvindo agora este áudio, vendo este vídeo, faz uma semana que você se arrependeu dos seus pecados e se converteu a Jesus Cristo, aceitou Ele como seu único, suficiente Salvador. Talvez faz um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Outros estão aguardando essa promessa 50 anos. Mas o fato é que Ele nos deixa convictos que a nossa salvação está mais perto do que o ontem que nós cremos, do que o dia que nós cremos. Aí ele continua dizendo assim no texto aos Romanos: Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgia, bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, aos seus desejos. Não deixe ser vencido por suas tentações. Então, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que está mais próximo do que o dia que cremos, ele diz que temos que aguardar e apressar a volta dele em santidade, deixando as obras mortas da carne, não colocando arrependimento em cima de arrependimento. Não é para se arrepender e tornar ao vômito, tornar a praticar as mesmas obras daquilo que arrependemos. Não, é para a gente deixar e andar como filhos da luz. Vamos ler um outro texto que se encontra segunda carta de Pedro, versículo 3. Vamos achar aqui. Pedro escreve assim, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 3 em diante. Ele diz assim: Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como no princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiram da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longínimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, na qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento, aguardando em santo procedimento e piedade, e esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aqui ele também lhe fala qual a forma que devemos esperar apressadamente esse dia do Senhor, em santidade. Não como esses que andam defamando o caminho, blasfemando contra o caminho, dizendo: cadê a volta do Senhor? Desde quando há mundo, o mundo é mundo, se fala. Os pais morreram, as pessoas que pregaram morreram e Jesus ainda não veio. Mas é porque
O Senhor é tardio em se irar. E a misericórdia dele está aguardando que você venha se arrepender, que o mundo venha se arrepender para que seja salvo. Mas Jesus virá. Jesus virá. Por mais que as pessoas impiamente proferem palavras ímpias, dizendo: cadê a vinda do Senhor? Cadê o dia do Senhor? E ele se esquece. É a misericórdia do Senhor querendo que eles se arrependam do pecado deles, para que eles não pereçam, para que eles não sejam condenados com o mundo. Vamos ler um outro texto, também, que está na cartinha de Judas. Judas é bem pequenininho, né? Um livro pequenininho, antes do Apocalipse. Aí. Judas, capítulo 1, é o livro de um capítulo. Enoque profetiza, no versículo 14, Judas capítulo 1, só tem um capítulo, verso 14, diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Olha, Jesus, quando ele vai vir, vai fazer convicto todos os pecadores nas suas palavras que impiamente proferiram contra Jesus Cristo. Vai fazer eles convictos das impiedades que eles fizeram contra o Evangelho, contra os mandamentos de Deus. Aí ele diz: os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos de interesses, sabe, pessoas interesseiras? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes o que promove divisões sensuais, que não têm um espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, santidade, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ele também fala aqui, Judas, deixa escrito, que Enoque viu a volta do Senhor com as miríades, Jesus vem, e todos aqueles que hoje se mantêm o quê? Rebeldes contra o Evangelho de Cristo, infiéis contra a vontade de Deus, vai ser convicto, Jesus, na volta dele. Esses ímpios que impiamente procedem de tal maneira, esses aduladores de pessoas por motivo de interesses, essas pessoas que difamam o caminho, que o texto diz que não tem um espírito, e eles muitas vezes falam que Deus é na vida deles, mas aqui o texto está bem claro. Outras pessoas que estão na dúvida, que Deus ainda fala para nós compadecer deles, salvar eles do quê? Do fogo, da condenação. Porque pela dúvida, ninguém vai ser salvo. A dúvida é estar em cima do muro. A dúvida é ser morno na presença de Deus. A dúvida não deixa com que as pessoas se decidam realmente e mergulhem realmente nas coisas do Espírito de Deus. Realmente. Infelizmente, parece que é uma palavra forte, expressiva, mas é uma palavra verdadeira. É uma palavra que vai se cumprir. Enquanto ela não se cumpre, agarre na misericórdia de Deus. Não diga que desde que o mundo é mundo, nada acontece, a volta do Senhor não vem, como se isso fosse uma falácia, uma mentira. Não diga isso. Aproveita a misericórdia de Deus. Mude de vida. Se arrependa dos seus pecados, porque Cristo certamente virá e está mais perto do que o dia que cremos. Aqui nessa mesma cartinha, ele diz assim também, logo no começo dela, diz assim, no versículo 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas
que difamam o evangelho, não seja seguidor dessas pessoas que transformam em libertinagem a liberdade que temos em Cristo Jesus. Não deixe ser levado por esses homens. Discirna, mesmo que existem muitos falsos nos nossos dias, lembre-se, existe o verdadeiro. O falso jamais vai invalidar o verdadeiro. Busque ser um imitador daqueles que imitam a Cristo, daqueles que andam na verdade. Não se escandalize com os falsos, senão você vai ser abatido e você não vai conseguir enxergar o verdadeiro evangelho. Aqueles verdadeiros que estão fazendo a obra, sendo fiel ao evangelho que ele deixou para que a gente seguisse. Um pouco mais para frente, ele diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Muitos são assassinos do justo. Como Caim foi. Caim o quê? Matou Abel. Por que ele matou Abel? Porque as obras de Abel eram boas. Abel buscava servir a Deus, agradar a Deus. Abel fazia as coisas com fé para Deus. E ele, por inveja, ciúmes, foi e matou seu irmão. Então, vigie desses irmãos aí, que está no meio, mas como João ele fala, mas nunca foram dos nossos. Tivesse sido dos nossos, tinha permanecido no evangelho, tinha permanecido na fidelidade. Então ele nos recomenda para que a gente não seja pego de surpresa. E o nosso amor em Cristo Jesus e a nossa fidelidade no evangelho dele venha se esfriar. Aí ele diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Quem que era Balaão? Balaão gostava de dinheiro, gostava de riqueza. Balaão vendeu o povo de Deus. Vendeu o povo que Deus mandou ele abençoar. Se deixou ser persuadido pelas riquezas que foi oferecida para ele amaldiçoar o povo de Deus. Não seja um Balaão. Vença a tentação do dinheiro, de querer ficar rico. O apóstolo Paulo escreve lá a Timóteo que aqueles que querem ficar rico acabam caindo pelas suas concupiscências. E muitos, nessa cobiça, já se desviaram da fé. Não coloca isso como prioridade na sua vida, não. Isso pode ser uma consequência das coisas boas e da sua boa formação. Mas não coloquem, aplique seu coração nisso, não. Busque, gaste toda a sua força para buscar a sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria tem prudência. A sabedoria, no dia que buscarmos a Deus, a sabedoria de Deus, como busca-se o ouro, a prata, Deus permitirá que achemos a sabedoria de Deus. Então não gaste seu tempo atrás dessas coisas, que são passageiras, que são transitórias. Busque aquilo que é eterno, não troque a sua eternidade por coisas transitórias, por 70 anos de vida aqui no pecado, não. Não vale a pena você trocar 70 anos, 80 anos de vida aqui por uma eternidade que não tem fim lá na frente. Então, não seja imitador, não siga esses que são imitadores de Balaão, movido por ganância, movido por dinheiro, mente para o povo de Deus, engana o povo de Deus, amaldiçoa o povo que teme a Deus. Não esteja entre esses seguidores de Balaão. Não siga os passos que Balaão seguiu pela sua ganância. Deixou as coisas de Deus, deixou a palavra de Deus, deixou o evangelho de Deus. Muitos estão deixando o evangelho de Deus movidos por ganância. Não faça isso. Que aqui ele diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Esse sempre vai se revoltar contra Deus, como Coré sempre se revoltava, se rebelava contra Moisés, se rebelava contra aqueles que falavam a verdade. Não esteja entre esses que se rebela contra a obra de Deus. Aí ele continua ainda: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recanto, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aí, volta aquele texto: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque.
O sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias. E aqui ele fala, pastores que vivem impiamente, pastores que se apacentam a si mesmos, nuvens sem água, pessoas gananciosas. Aqui está muito claro, é o texto que diz. Eu não estou acusando ninguém. O texto que está falando por si só, que existe, mas não se deixe escandalizar por esses aqui, que está escrito aqui, por esses falsos, por esses que vêm como cordeiro, mas são lobos por dentro. Tente identificá-los e para de seguir eles. Siga o verdadeiro, o falso jamais vai invalidar os verdadeiros. Existe o verdadeiro, ache os verdadeiros. Tenha um encontro com o verdadeiro evangelho. Leia a sua Bíblia, seja fiel à palavra de Deus, ao que você vai encontrar na Bíblia. E aí você vai discernir entre o falso e o verdadeiro. Então, não se deixe escandalizar pelos falsos. Apenas siga o verdadeiro. Deixa os falsos para lá. Deixa o ímpio, que o sujo, que se suje mais. Mas você que busca a Deus, se limpe cada vez mais, santifique cada vez mais. Então, cresça na graça e no conhecimento de Deus. Não cause um mal para você mesmo, deixando de ler a palavra de Deus, deixando de ouvir a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. Não seja omisso para você mesmo. Não seja omisso à verdade, mas busque a verdade. Porque muitos falam, quem é verdadeiro? Quem está pregando a verdade? Leia a Bíblia, amado. Faça que nem o povo lá de Bereia, os bereanos. Quando o apóstolo Paulo, grande homem de Deus, quando ministrava para eles, quando pregava para eles, eles ouviam atentamente o que o apóstolo Paulo os transmitia. Sabe o que eles faziam? Eles iam lá nas Escrituras e via se aquilo que o apóstolo Paulo tinha ministrado para eles estava em conformidade. E uma vez vendo que está em conformidade, eles criam, eles se arrependiam, eles mudavam os seus posicionamentos de crenças e passavam a ser fiel a Cristo Jesus, fiel a Deus. Então não seja apenas blasfemadores, descontentes. Não, busque por você. Não omite a verdade para vocês. Não se decepcione com os falsos. Não, busque a verdade. Mude você. Às vezes você fala, eu vou para a igreja porque por causa disso, daquilo, as pessoas praticam isso, tem ímpios na igreja, isso e aquilo. E você esquece de mudar. Você esquece de se arrepender dos seus pecados. Você esquece de melhorar na presença de Deus. Melhore você. Seja uma luz no mundo, sal da terra. Se eles não querem, vai você, busque a presença de Deus, busque a santidade e almeje e espere e aguarde a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos textos anteriores, que tem promessa, que o dia da volta dele está mais perto do que o dia que a gente creu. Tem promessa que ele só não veio hoje ainda porque quer alcançar a sua vida. Ele quer alcançar muitos pecadores. Ele quer levar muitos pecadores ao arrependimento para que não seja condenado com o mundo nas suas ímpias obras. Então entenda isso. Vamos ler um texto aqui mais rapidamente aqui. Vai acabar ficando um pouco longo, mas vamos ler. Está lá em Tessalonicense. Segunda carta de Tessalonicense. Vamos achar aqui. Vamos ler. Capítulo 1 da segunda carta escrita aos Tessalonicenses. Diz assim: irmãos, cumpre-nos dar-vos sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros mais vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje podem rejeitar a nossa pregação, pode rejeitar a pregação dos fiéis de Deus na terra,
Mas esquece que estão rejeitando o próprio Deus. Eles esquecem que eles estão rejeitando o próprio Cristo. E aí eles vão ver o quê? Vão estar de frente com o próprio Jesus Cristo, que eles rejeitou. Imagina só aquelas pessoas que rejeitou Jesus, que crucificou Jesus. Eles viram Jesus lá, eles levou Jesus para aquela cruz. Foram cúmplices na morte de Cristo Jesus. Eles viram Jesus ser morto e crucificado. E muitos deles não se arrependeu. Antes, eles atributavam que estava fazendo um ato bom a Deus. Agora imagina só, essas mesmas pessoas que viram Jesus lá, quando vê Jesus voltando, com os mortos ressuscitados, para arrebatar a igreja, Apocalipse 1,3 fala que até aqueles que mataram Jesus, os transpassados Jesus, verá ele vindo em glória. Imagina, quando eles veem Jesus vindo, voltando em glória, ele vai falar, nossa, nós matamos ele. E ele era rei. Ele é todo poderoso, Senhor do Senhor. Rei dos reis. Assim vai acontecer. Ímpios, que perseguem a igreja, perseguem a obra, difama o bom caminho, porque não querem se arrepender. Naquele dia vai ver aqueles irmãozinhos que pregou a verdade e que rejeitaram a pregação deles. Vai ver eles do lado de Cristo, vindo com Jesus. Uns através do arrebatamento e outros na ressurreição. Todos os ímpios que negaram, eles vão ver como que vai ficar, né? O que eles vão sentir nesse momento? E não tem como mais. Não tem como mais. No que vai valer o arrependimento para eles? Quando Cristo já tiver voltado, só uma expectativa de condenação, fogo. Porque eles se manteram e hoje, muitos que estão ouvindo essa palavra, se mantêm rebeldes quanto à palavra de Deus. É o que ele diz aqui. E Jesus em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz aqui que tem promessas boas para aqueles que acolhem o Evangelho, acolhem a palavra de Deus com fé e leva com seriedade as coisas de Deus. Alô? Então, todos aqueles que estão vindo, reflita. A promessa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é real. Ela vai acontecer. E Jesus, quando ele volta para exercer juízo. Ele vai acolher, vai receber os seus através da ressurreição, através do arrebatamento. Mas aqueles que se manteve fiel ao evangelho dele, ele vai destruir. É uma realidade, é um acontecimento. Então, enquanto isso não acontece, aceite a misericórdia de Deus, se arrependa dos maus caminhos, porque certamente ele virá. Certamente. E Jesus, ele diz ainda, numa parábola, que ele conta uma parábola lá, uma mulher que importunava um juiz iníquo. E o juiz, por conta da sua boa fama, para não ser molestado, ele resolveu julgar a causa daquela viúva. Aí Jesus pega e fala: e o vosso Pai Celeste não julgará a vossa causa? Ele julgará, mas julgará no tempo que ele achar oportuno. Mas muitos não têm paciência de esperar em Deus e vai buscar justiça no ímpio. Aí Jesus ele termina assim, dizendo assim: eu vou dizer, com o que vocês devem se preocupar? Às vezes, muitos cristãos hoje estão preocupando com as coisas terrenas, com as suas causas. Aí Jesus fala:
Eu vou dizer com que vocês devem se preocupar. Quando o Filho do Homem vier, porventura, encontrará fé sobre a terra? Ele diz. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé sobre a terra? Sabe qual que é